Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 440. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. E meus amigos, tivemos um italiano na quebrada hoje, o Ancelotti foi ver o nosso espetáculo em Itaquera. Vocês gostaram do treinador italiano, Ana? Gostou, Ana? Eu gostei. Pra mim, eu gostei muito da entrevista dele. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito futebol fora o Corinthians, né? Mas eu já ouvi, logicamente, conheço ele. Pra mim, eu acho que vale a pena a tentativa. Eu gostei, sim. Eu sou fã do Ancelotti. É o maior técnico vencedor da Champions, né? Conhecimento ele tem. Eu acho que é o primeiro técnico que chega com mais peso do que os jogadores da seleção, que vai se impor, então acho que ele vai ter bastante respeito, né, dos jogadores. Não sei se ele vai ter tempo suficiente para fazer um bom trabalho, mas espero que ele traga mais vida para essa seleção. É um puta técnico, é um dos mais vencedores da história. Agora, a questão é que assim, uma coisa é você treinar um time onde você tem o dia a dia com os jogadores, outra coisa é treinar uma seleção onde você convoca de vez em quando. Minha única expectativa, minha ressalva, enfim, é ver se ele vai se dar bem com esse esquema de treinamento. Mas fora isso, é um pai do treinador, não tenho o que falar do Ancelotti, né? Enfim, eu achei legal que ele foi lá na Neoquímica Arena, né, e foi recebido pelo presidente Osmar Stabile. É importante essa informação, né? Que pelo amor de Deus. Bom, deixando a seleção de lado por enquanto, né? Enfim, vamos falar do Coringão, que apesar de tudo continua sendo o nosso principal assunto, nosso principal amor. Só fazendo uma pequena parte ainda do Ancelotti lá na arena, a única pessoa que se deu bem lá hoje foi o Neneca, o Hugo, que fez uma baita defesa queima-roupa ali, e o treinador falou, pô, ainda bem que eu convoquei esse cara, beleza, boa. Foi o único que saiu com moral ali com o treinador. Não, e espero que 10 minutos pro Neneca, né? Sim, porque sim. Eu acho que a posição de goleiro precisa dar uma arejada ali. Já cansei de ver aqueles caras lá. E no final eles não decidiram nada, né? Tá faltando um jogador mais decisivo ali nessa posição. Mas enfim, vamos falando do Coringão. Que 2 resultados empolgantes do Corinthians essa semana. Perdemos para o Huracão 1-0, eliminado da Sul-Americana. E agora acabou de acabar um empate em 0-0 contra o Vitória, né? Enfim, vamos começar falando dessa partida, né? Sempre que a gente faz um podcast, uma live, logo depois a gente começa falando do jogo, para depois entrar nos assuntos mais espinhosos aí, que sempre tem, né? Esse assunto espinhoso do Coringão. Ana, enfim, o que você achou do resultado do jogo desse domingo, final de tarde aí do Corinthians? São duas coisas diferentes, né? O resultado foi uma merda, né? Você empatar em casa com um time que estava na zona do rebaixamento, né? Só não tá na zona de rebaixamento porque o outro tomou 5, quer dizer, né? É um time de zona de rebaixamento. Não tem como falar que não. Mesmo com todos os desfalques que a gente tinha, não é admissível isso, né? A gente não pode falar que o jogo foi ruim, porque quem viu o jogo de quarta-feira não vai conseguir falar que hoje o jogo foi pior. Terça, desculpa. O jogo de hoje foi melhor que o jogo de terça. O Corinthians dominou praticamente do meio campo para frente, mas o Corinthians é um time arame liso, né? Não pega ninguém, não faz mal a ninguém, né? Precisa resolver isso. Eu acho que talvez na janela a gente tenha que priorizar o ataque, apesar de muita gente falar que a gente estava de zagueiro, eu acho que o ataque precisa de uma prioridade grande ali. E assim, eu não consigo entender, eu consigo entender que o Garro não tem minutos, tá? Ok, mas nós pagamos 2 milhões pro Coronado e ele não joga nunca, ele não aparece nunca. Então o que nós estamos fazendo com esse jogador? Desculpa, se hoje contra o Vitória dentro de casa, que a gente não tem o Garro 90 minutos, a gente jogou sem armador porque não quer colocar o Coronado, então para mim ele é carta fora do baralho. Não gostei, se quiser falar só do Dorival, para mim o Dorival cagou no time na hora que o Ranieri saiu, porque ele coloca o Martínez de ponta direita, um primeiro volante de ponta direita, por que não colocou o Romero já? O Maicon tava jogando super bem, ele voltou para primeiro volante, o Maicon simplesmente apagou. Você viu que ele foi aparecer de novo quando o Rian entrou de novo como primeiro volante. Então, assim, muita invenção toda vez que a gente precisa ganhar. Muita invenção.
Enfim, eu acho que o Coronado recebeu bastante minutos com o Dorival, né? Eu também estranhei a falta dele no jogo de hoje, né? Ele tava no banco? Ele tava no banco, né? Mas não... Hoje e enfim, terça ele ficou no banco, mas nada, né? Mas ele recebeu bastante minutos com o Dorival já. Agora assim, o Dorival tá escalando jogadores em posições que a gente tá estranhando bastante, né? A torcida que conhece, que vê os jogadores em campo, estranha essas posições que o Dorival tá tomando aí. Mas, Gibson, fala um pouco do jogo aí para mim, por favor. Cara, esse resultado foi uma vergonha. 2 pontos jogados no lixo. Né? Não tem como justificar perder. Quer dizer, perder. Empatar. Pra mim foi derrota, cara. O Vitória saiu vitorioso da partida. Eu vim aqui e ganhar 1 ponto, né? Se os caras estão lá no rebaixamento, pra eles é vitória. Então eles ganharam essa partida. É vergonhoso. Agora tá. Essas escalações realmente, cara, preocupa, porque fica todo mundo fora de posição, jogando num esquema que a gente sabe que geralmente o time não rende bem. Cara, o Memphis não é centroavante, não dá pra jogar ele no meio, não é a posição dele. E, cara, não acontece nada. A função dele é armar a jogada, é sair de frente com a bola e não receber de costas pro gol. Não é esse o barato do cara, né? Então, assim, tá tudo no lugar errado ali. E o Thales é inacreditável como ele desaprendeu a jogar bola, porque no começo do ano ele foi super importante pra gente, na primeira metade do Paulista ali, quando o time tava meio que ainda de férias, né? Ele desaprendeu a jogar bola, só joga pra trás, faz firula e perde a bola. Se não fosse essa volta do Galo, mesmo jogando poucos minutos, era pra desesperar, é pra ficar desesperado, porque a coisa tá muito feia, mas muito feia mesmo. Não, é inadmissível perder 2 pontos em casa pro Vitória. Inadmissível. Eu sei que a gente vai falar mais pra frente, mas tudo que aconteceu nessa semana pro Corinthians são coisas que entram em campo. E eu acho que o Corinthians não estava preparado para isso. Não fez uma partida muito boa hoje. Estamos contando com azar, não gosto de falar isso, mas o Thales numa má fase, né? Melhor até. O Romero também, perdendo uns gols que não dariam para perder. Mas o Corinthians, acho que mais que necessário, tá precisando desse tempo de treinamento. Agora, a questão que a gente vem falando aqui é que, assim, se o Dorival não abrir o olho, ele tá fazendo muito erro para quem tá há pouco tempo, e olha que a gente avisou aqui. Ele não sabe, ele não conhece o Corinthians, mas enfim, a partida de hoje foi lastimável. Só comentar mais uma coisa rapidinho. A primeira delas é como ninguém, mas absolutamente ninguém do time pega a bola e vai para cima da defesa adversária. Sempre pega a bola e passa pro lado ou passa para trás. Né? E aí a bola gira em torno da área e alguém faz um chuveirinho, ou seja, a nossa única jogada é chuveirinho na área, né? É um time caro demais para jogar de chuveirinho. É caro demais pra jogar de chuveirinho, não dá, né? E a segunda coisa que a gente tinha comentado, eu tinha falado já umas semanas atrás, hoje de novo aconteceu isso, principalmente no segundo tempo, é como o Corinthians é um time manco, ele joga só pela esquerda. A direita apareceu pouquíssimo hoje. E é desde a saída de bola, desde lá de trás, né? Se o Neneca vai, geralmente ele sai pela esquerda, nunca sai pela direita, sai muito pouco pela direita. O time tá jogando manco, é inacreditável como esse time tá manco. Pô, tem que jogar dos dois lados, cara. De novo, é um elenco caro demais pra você jogar só com metade do campo, né? Assim, eu acho que o Dorival, ele tá perdido. Mas, contudo, entretanto, né? Não pode negar que ele acertou a defesa. O cobertor ficou curto, ele perdeu o ataque, né? O ataque que a gente tinha alguma coisa interessante. Mesmo sem o Garro, o Corinthians criava muito mais do que tá criando com o Dorival. E a gente tá vendo muitos erros erros de entender o que o jogador pode proporcionar, né? Enfim, acho que falta ele assistir um pouco os jogos do Corinthians que a gente vem assistindo há tanto tempo para entender a posição do Ranieri, a posição do Maicon, o que pode jogar o Memphis, o melhor jeito de aproveitar o Yuri, que agora tá machucado, mas ele tava jogando numa posição que não era a dele também. E aí, o meu entretanto ele não teve muito tempo para treinar, etc, etc, etc. Espero que agora, pelo menos nessa pausa já da Copa, que da pausa da data FIFA, né? A gente veja alguma coisa diferente no jogo contra o Grêmio, que é o próximo jogo, só lá no dia 12. E, claro, com um mês todo aí de treino, que o Corinthians volte diferente, talvez contratando jogadores que ele quer encaixar no esquema dele. Esse esquema do 4-1-4-1 não me agrada. Não sei a resistência que os treinadores têm com o 4-4-2, né? O Ramon tinha, eu acho que o Corinthians vai funcionar melhor com o 4. Se você olhar os jogadores que o Corinthians tem,
ele tá muito mais preparado para jogar num 4-4-2, que é uma variação do 4-3-1-2 que o Ramon tava fazendo. Enfim, acho que daria mais certo, mas enfim, na minha opinião, eu acho que ele tá querendo forçar os jogadores do Corinthians num esquema dele e não fazer o contrário, né? Eu acho que a parte da defesa já cansou, enfim, eu acho que o torcedor já entendeu que ele pode arrumar. O ataque ainda tá devendo muito, né? Eu ia falar só 2 coisinhas. Pra mim, se você não tem tempo de treinar, você não inventa. Se ele quer adaptar o esquema dele, em vez de ele forçar os jogadores, por que ele não traz alguém da base? Né? Pra mim, ele tá fazendo um monte de coisa errada e não tem justificativa pra isso. Enfim, ô Gibson, acho que essa semana o que valeu mesmo a pena foi ver o nosso camisa 8 de volta, né? O Garro voltando ali de contusão. Eu sei que você falou pra segurar o argentino, mas o Dorival já colocou ele bons minutos na Sul-Americana e agora meio tempo contra o Vitória, né? Já deu pra perceber que o toque do cara é diferente, né? Tem jogadores que fazem uma falta bizarra pra esse time. A gente tava sem o Garro, a gente tava sem o Memphis. O Yuri tava jogando. Aí o Memphis começou a voltar, o Yuri agora saiu. Né? O Garro começou a voltar também. Aí agora o Carrillo também se machuca, enfim. Quando a gente tá com esses 4 jogadores em campo, é outro rolê. É outro time, é outro ataque, é outra questão. O problema é que a gente não tem banco pra isso, né? Então, assim, você vê, a gente tá discutindo do Coronado. O Coronado ganhou uma puta grana. Ele seria o reserva imediato do Garro. Cadê o Coronado? Então, cara, quando o cara como o Garro volta, você fala, puta, olha, tem cara... é assim que joga futebol, né? Dá gosto de ver de novo o jogo. Mas a gente sente falta no resto do time ainda. Enfim, a hora que o time inteiro voltar, agora provavelmente só depois da pausa do Mundial, aí a gente vai poder ter um pouco mais de alegria nesse time. E você, Dudu, como é que você tá vendo aí a volta do Garro? Ele jogou bem, né, na medida do possível terça, fez o que pôde hoje, mas também não ajudou, né? A gente acabou não conseguindo nada, mas enfim. Mas é o que você falou, é impressionante a qualidade, a diferença que ele traz pro time do Corinthians. Eu acho que eles serviram para isso, pra gente ver que ele tá voltando bem, vai voltar melhor ainda, acho que depois dessa parada, porque ele é fundamental pro nosso time. O Corinthians vai girar em cima do Garro, ele é o principal jogador do time, não é a estrela como o Memphis, mas o futebol do Corinthians cresce demais com ele em campo. Eu acho que no coração corintiano o Garro tá acima do Memphis. Como é que tá vendo aí, Ana, a volta do camisa 8? Espetacular, né? Eu acho que ele dá outra cara ao time, né? Ele dá uma outra cadência ao time. Você vê que em poucos toques na bola ele já consegue deixar 2, 3 na cara do gol. Infelizmente, os nossos atacantes não conseguiram aproveitar, né? É completamente diferente. E eu acho que, como o Gibson falou, serve pra gente ver que, infelizmente, o nosso reserva, o Coronado, tem que sair do time, porque ele teve aí 2 meses que o Garro ficou afastado. E eu não me lembro um jogo que ele decidiu pro Corinthians. Um passe magistral do Coronado, assim, que decidiu o jogo pro Corinthians. Não precisa nem ser um gol. Enfim, tô felizão que o Garro tá voltando. Enfim, saudades que eu tava no nosso camisa 8. Voltando ainda, claro, não é sem ritmo de jogo. E não vai recuperar totalmente o ritmo de jogo, né? Vai voltar de verdade mesmo só depois dessa pausa no Mundial aí no meio do ano. Enfim, se vocês falaram do Coronado, o Coronado pra mim já deu faz tempo, né? E é o que você disse mesmo, não é birra, por exemplo, do Dorival, que nunca colocou ele pra jogar. Foi colocado e a pessoa eu acho que não tá nem nos treinos agora, porque ele não tá colocando nem como reserva. Por exemplo, o Thales obviamente não tá atuando bem, mas ele continua entrando em jogo. Eu acho que o cara mostra um pouco de vontade, pelo menos, nos treinos. Eu vejo o Thales jogar com vontade. Eu acho que ele não tem mesmo muito mais do que isso, né? Um jogador que é meio vazio, assim. É um jogador que não tem mais o que mostrar. O jogo dele é esse mesmo. Não é uma bolinha que vai funcionar em jogos mais simples e tal. Na hora de decidir, ele não tem esse potencial. E é um cara novo, ele pode adquirir isso, né? Mas de Thales mágico virou Thales trágico, Ana, é isso? Os jogos atuais dele têm sido jogos de Thales trágico, né? Porque a gente, neste momento, quando ele tá cara a cara no gol, a gente fala, puta, podia ser o Hector, né? Quando a gente pensa nisso... Pô, mas o Hector também... Eu vou pensar aqui... Porra, procura o Memphis. Você tem Memphis, Thales e Hector, né? Dentro da área. Várias vezes aconteceu isso. Não passa a bola pros outros dois. Procura o Memphis. Acho que isso precisa ser falado para os jogadores de lado do Corinthians.
E o Gibson até falou, eu não tenho nenhum jogador que vai pra cima. Eu acho que o único jogador nosso que vai pra cima é o Bidu, por incrível que pareça. Verdade. Cara, então por que não joga com o Angeleri de lateral mesmo, ou de terceiro zagueiro, e o Bidu pra frente? Quer dizer, falta alguma coisa pro Dorival, né? Falta... sei lá o quê. Aí a minha pergunta, Dudu. E o Guinegão? Foi bem hoje o garoto? Jogou... Fazia muito tempo que a gente não via ele jogar, né? Ganhou uns minutos aí com o Dorival. Pra mim, acho que não só pra mim, mas acho que pra surpresa de todo... Até do Guinegão, ele entrou no jogo. Acho que nem ele esperava que ele fosse entrar no jogo. Ele tentou correr, se esforçar. Gostei que ele entrou. A gente já vinha pedindo até o Kaique. O Kaique tá no banco não sei quantas partidas, mas também não entra. Mas eu não sei se ele vai ter essa sequência. Sabe, se o Hector Arenas não tá bem, põe o Guinegão. Se o Thales não tá bem, põe o cara. Não tem o jogador de lado que vai pra cima? Põe o Kaique, arrisca, já que Thales e Romero não estão bem. Sabe, faz alguma coisa diferente. Mostra o porquê você é treinador. Por que você foi contratado? Por que você tem esse alto salário? Mas espero que ele tenha mais oportunidade, sim. O garoto é um bom jogador, sabe? Tem velocidade, sabe finalizar. É a base do Corinthians, é o futuro do Corinthians. Tá aí. Basta o treinador querer dar oportunidade para eles. Bom, no podcast passado a gente estava aqui com o Daniel Kepler, né? Muito obrigado pela presença do Daniel aqui, que explicou bastante sobre o caso Voidbet e sobre o impeachment, né? Sobre a votação que iria acontecer na segunda-feira passada. Aconteceu, né? Tentaram adiar e tudo mais, mas não conseguiram a ordem judicial. E o impeachment aconteceu, né? Foi aprovado pelo Conselho. Antes do impeachment, o próprio Augusto Melo saiu, né, da reunião, todo mundo achou que ele estava renunciando, aí foi uma declaração meio dúbia ali, mas ele não estava renunciando, ele estava saindo só da sala, digamos assim, mas muita gente já foi jogando, não, renunciou. Disse que vai se defender e sei lá o quê. Marcaram a data para a votação dos sócios, né, porque agora, seguindo o rito do impeachment, tem a votação dos demais sócios sobre a validade ou não do impeachment, que ficou marcado só para agosto, dia 9 de agosto. O Osmar Stabile já assumiu, né? Já foi em reunião com fabricantes de camisas, enfim, já recebeu aí o Ancelotti na Neoquímica Arena. Mas aconteceu um dos momentos mais tristes, eu acho, da nossa história recente nesse sábado, né? Noite desse sábado, que foi, na verdade, não tem outro jeito de falar, né? Mas foi uma tentativa de golpe aí do Augusto Melo para tentar voltar à presidência do clube, aproveitando ali que tinha a Maria Ângela de Souza Ocampos, era a apoiadora do Augusto Melo, estava assumindo interinamente o Conselho Deliberativo, e ela numa canetada ali num sábado à noite, olha só, na calada da noite, tentando colocar de novo o Augusto Melo como presidente, e não aconteceu, né? Por isso que eu falei que era importante até a presença do Osmar recebendo o Ancelotti ali, né? Muita lama nos bastidores, né, Ana, desse clube. Enfim, parece que não pode piorar, mas piora sempre. Isso a gente já aprendeu na prática, né? Quando fala que não pode piorar, piora. A gente sabe disso. Mas assim, eu achei muito esquisito aquela história mesmo que você falou, ele tá saindo da sala, né? Achei... Mas nunca imaginaria que ele ia afrontar uma coisa dessa num sábado. Eu acho que ele achou que ia estar vazio ali o local ali da presidência, né? Que o problema ali maior foi a cadeira, né? Quem senta na cadeira, né? Não pode nem levantar para ir no banheiro. Eu não sabia que a decisão judicial, depende da cadeira agora, né? Mas assim, é ridículo e mostra pra gente a lama que a gente tá, porque nenhum dos candidatos que a gente tinha na eleição passada verdadeiramente gostava do Corinthians. Nenhum dos dois lados que a gente tinha na eleição passada gosta do Corinthians, né? Eu sei que ser presidente do Corinthians é sinônimo de ter uma atração na mídia, de ter poder, mas minimamente eu acho que você teria que gostar do Corinthians para dirigir o Corinthians, né? Isso foi mostrado ontem, de que nenhum dos dois lados se preocupa com o Corinthians, nenhum dos dois lados quer alguma coisa com o Corinthians, e a vontade era, sei lá, sair todo mundo e tentar começar tudo de novo. Eu sei que isso é impossível, mas é muito deprimente o que aconteceu ontem, infelizmente. Enfim, essa tentativa de golpe eu expliquei aqui muito rapidamente, né? Mas tem inúmeras camadas de conselho, de cargos,
e ordens judiciais, enfim, eu confesso que eu me perco cada vez que começo a olhar essa cebola que é enfim, essa tentativa aí. Mas só trazer isso que o Daniel Kepper, que esteve aqui, no Instagram dele, ele tem um vídeo longo, 15 minutos ali, 15 minutos para explicar por que essa Maria Ângela Ocampos parecia que tinha algum poder para fazer isso e não tinha, na verdade. Mas enfim, Gibson, essa lama do Coringão aí. A Ana falou bem, os dois lados estão cagando e andando pro clube, né? Porque assim, do lado do Augusto, a gente sabe que ele tava, obviamente, para ser afastado. Agora, por outro lado, eu entendo qual é a argumentação do Augusto também. Porque assim, o Romeu Tuma, que é o presidente do Conselho de Ética ali, foi destituído do Conselho. Então, Gibson, mas é por isso que eu falei enfim, é muito detalhezinho técnico, e é por isso que eu falei do vídeo do Daniel, porque ele explica muito bem para que serve o conselho, para que tem, enfim, qual o papel de cada um. Não, eu e, não na tô verdade, falando que ela tem esse poder, eu acho que a minha questão, meu ponto nem é esse. Não, né? é que é só para chegar nessa história do Romeu Tuma, que ele estava talvez impedido e sei lá o quê. Que houve realmente um pedido para ele ser, enfim, destituído ali do presidência e não poder ter mais poder. Mas isso, o próprio Conselho de Ética que decidiu isso, não tem esse poder para decidir. Enfim, que você pediu voltou lá atrás sobre essa possível ilegalidade da reunião do impeachment, mas ela não existiu. Ela não existe isso. Não, mesmo assim, Gui, mas aí você vê o tamanho da bagunça que é o rolê. Eu entendi que ele tá habilitado. Eu só entendi isso, Gilson, só para depois que eu assisti 15 minutos do vídeo do Daniel explicando no Instagram dele. Eu só entendi isso depois de assistir o vídeo. Por isso que eu falo para as pessoas procurarem assistir esse vídeo. Tudo bem, Gui. Assim, meu ponto é que assim, se o conselho não tinha autoridade para tirar o cara, por que o conselho votou tirar o cara, então? Então, aí a gente não fica sabendo dessas coisas, né? Porque eu acho que tem muita coisa da cobertura do Corinthians, especialmente essa parte legal, jurídica e tudo mais, é muito enrolada e o que a gente recebe é muito filtrado pra gente poder falar. Enfim, eu posso estar falando besteira aqui, porque eu assisti o vídeo, então, enfim, não sou eu que entendo disso. Eu até tentei chamar o Daniel aqui para explicar melhor. O regulamento do clube, o Conselho de Ética não tem poder, não tem esse poder. O Conselho de Ética, ele indica, ele dá um parecer para o Conselho Deliberativo votar posteriormente à decisão, entendeu? Então não tem como o Conselho de Ética destituir qualquer diretor do Conselho Deliberativo. Não, isso tem que passar pelo Conselho. Isso eu entendi, tá claro. O meu ponto mas tentaram. Ou seja, nem os caras lá sabem o regulamento. Essa pataquada toda que teve no sábado, né, culminando de uma bagunça de décadas no clube, velho. Décadas. É uma palhaçada aquilo ali, cara. Mas é uma pena que é a imagem do Corinthians o que tá sendo jogada fora, que tá indo pra lama, que tá, sabe, perdendo crédito no mercado, tudo. É a imagem do Corinthians. Não é a imagem do Augusto, não é a imagem do antecessor, não é a imagem talvez do próximo, é a imagem do Corinthians. A gente tá sempre na parte negativa da história. Então, torcer para que isso mude, que quanto antes, para que a gente possa voltar, né? A gente até brincou aqui, poxa, o que a gente quer para 25? Um ano mais tranquilo. Pô, teve um título, tá, mas o brasileiro já tá assim. A gente quer que o Corinthians possa ter mais clareza, ser mais claro com os torcedores, com todo mundo, para que a gente saia desse tipo de manchete. E fica sentado lá, meia dúzia de pessoas que fazem o que quer, quando quer, e o pessoal fica voltando. E eles que estão definindo a situação do Corinthians, e não a própria instituição. Eu acho que o que fica para mim muito é isso, né? Eu acho que cada vez mais esse sistema eleitoral do clube é muito elitizado e poucas pessoas estão decidindo o futuro, enfim, da nação corintiana inteira, e pouco interessadas em fazer o melhor pro clube, né? E eu acho que o episódio de ontem, a não ser que o Augusto consiga uma reviravolta enorme, né? Mas eu acho que mesmo conseguindo, sei lá, limpar o nome na história do Vai de Bet,
ele fica queimado depois desse episódio, né? Acho que os conselheiros, os sócios vão falar, não queremos mais esse cara aqui, né? Enfim, claro que a política lá do clube tem outras marés, né, do que simplesmente essa. Então, mas saiu essa semana, né, em alguns locais da imprensa, de que o Cassundé está negociando uma delação premiada, né? Então, acho que isso também pode complicar mais o Augusto ainda. Isso, enfim, delação premiada tem que ter provas, né? E quem pode ter é quem apagou o próprio WhatsApp lá, né? Exato, mas sei lá se ele fez alguma cópia de segurança, eu não sei, não entendo essas coisas, então, eu não sei. É possível, né, Ana? Fazer print, fazer cópia, opa! Entrega pra alguém, aqui nem filme, né, Gibson? Entrega pra alguém, se acontecer alguma coisa comigo, libera essa informação, dá um envelope misterioso. Pois é. Enfim. Deixar na gaveta. Aguardando as cenas dos próximos capítulos, meu irmão, porque não acabou isso aí ainda. Infelizmente. Enfim, Ana, a seleção feminina esteve, né? Jogou na Neoquímica Arena nessa semana com a presença lá do novo presidente da CBF, Samir Chaud, que também foi recebido pelo Osmar Stabile ali. Eu tô falando isso só pra gente ter certeza. Não foi o Edinaldo, foi o novo já que foi. Foi o novo da CBF e o novo do Corinthians ali, receber juntos ali. Daqui a pouco não é nem os dois. O futuro ninguém sabe quem vai estar lá. Os dois presidentes em exercício. Exatamente. E o jogo, Ana? Alguma corintiana se destacou nessa partida? Que tinha algumas jogando lá, né? Tinha algumas jogadoras do Corinthians, sim. O maior destaque da partida não foi uma corintiana, né? Foi uma jogadora do time adversário aqui do Jardim Leonor. Mas a Duda Sampaio jogou muito bem de meia, teve várias chances de gol. O Corinthians foi bem representada ali por ela. A Marisa também. A Johnson foi convocada, mas fizeram controle de carga com ela, não entendi muito bem. Coisas malucas também, né? Mas foi uma grande vitória do Brasil, né? Mais um bom público na Neoquímica Arena, 33 mil pessoas, né? Tava frio pra caramba esse dia. E contra uma seleção costuma ganhar da gente, né? Exato. E desperdiçou pênalti, podia ter sido até um placar mais elástico. Foi um bom jogo do Brasil, sim, uma boa esperança que a gente possa melhorar. Não dá pra gente dizer que vai ganhar algum campeonato, porque isso é muito relativo na hora do 2027, né? Mas tem feito bons jogos contra adversários grandes. Não é que nem a seleção brasileira masculina que traz uns amistosos, assim, meio duvidosos, né? Mas foi bom o jogo. Foi bom. Gostei do jogo. E só trazendo aqui, né, o Samir Chaud chegou já querendo, o novo presidente da CBF, né, já querendo mudar o estadual. Já falou, Gibson, e vai diminuir as datas do estadual. Hoje são 16, ele está querendo mudar para apenas 11 datas no estadual. Eu duvido, honestamente, duvido. Cara, eu acho que tem muito interesse de estadual, das federações. Tô falando da Paulista, tô falando dos outros estados, né? Pra eles, jogar menos eles precisam de mais data, eles têm pouca data pra jogar. Então pra eles é mais preocupante. O estadual gera mais retorno pra eles, sei lá. Então eu acho que a questão não vai ser nem aqui brigar com as federações de São Paulo, do Rio. A questão vai ser brigar com as outras federações todas do Brasil. E ele foi eleito, aliás, com o apoio das federações, né? Muitos clubes eram contra ele, mas, enfim, nesse esquema de votação da CBF, as federações é que mandam. Acho que é só a Paulista que votou contra o Samir Chaud, né? Então, aí você vê que o presidente da CBF, né, era da Federação de Roraima, velho. Alguém sabe falar o nome de um time de Roraima? E o pai dele tinha sido um cara que falou há 40 anos lá, que era um mandante biônico da CBF lá. Ou seja, é uma capitania hereditária. O cara manda no condado dele ali, né? Agora, como é que um idiota da Federação de Roraima, que se quer ter experiência, porque o pai dele, que foi dirigente lá há 40 anos, termina como presidente da CBF? Aí tem muito ministro do Supremo lá metendo a mão lá. Só para trazer que o pai foi presidente da Federação de Roraima há 42 anos. O filho tem 41, né? E aí tem esse detalhe, ele foi eleito como presidente e o pai como vice, né? Agora, ele nem assumiu direito e já vai para a CBF e o pai volta. Ele iria assumir em 2027. Não sei porque já foi feita essa eleição, né? Mas tudo bem. Enfim, deixa a CBF de lado, tá ali. Dá pra fazer um podcast só com isso.
Agora o Corinthians vai fazer essa pausa, né, data FIFA, e para data FIFA o Corinthians tem um monte de convocados, né? Aliás, alguém sabe se o Romero foi convocado no Paraguai? Acho que era o único que eu tava nessa dúvida, se ele foi, porque, enfim, o Memphis convocado para a seleção da Holanda, o Neneca, o Hugo Souza convocado para o Brasil, Martínez da Venezuela, o Carrijo convocado para o Peru, o Félix Torres para a seleção do Equador. Eu não tenho a informação de se saiu a convocação do Paraguai, se o Romero está convocado ou não, mas ele vinha sendo convocado, imagino O que se ele Romero não foi convocado, sim. Foi. Ah, então, aí. Então tá convocado aí. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores convocados do Corinthians, é isso? 6 jogadores convocados. Detalhe, de novo, 2 dias só de diferença entre a data FIFA e o jogo do Brasileiro. Enfim, acho que a surpresa aí, né, Gibson, é a convocação do Neneca, do Hugo Souza. Justa a convocação? Demorou até, cara. Quer dizer, demorou. Ele chegou no meio do ano passado, mas chegou chegando de uma maneira tão chamativa, enfim, tão vigorosa, que assim, tá mais que merecendo uma chance mesmo, né? Eu fico feliz pra caralho por ele, né? E eu espero, assim, a Copa é ano que vem, eu não tô assim sonhando que ele vai ser o goleiro da Copa, mas eu acho que se ele mantiver essa constância, cara, ele pode sonhar muito bem. E, assim, a seleção vai passar por uma renovação pós essa Copa agora, né? Então, assim, cara, ele pode sonhar sim com a vaga. Não nessa Copa. Eu digo como titular. Mas na próxima, dá pra sonhar. Por que não? Ele já deveria ter sido convocado antes pelo mesmo técnico que hoje dirige o Corinthians. Então eu acho que... E eu concordo muito com você, viu, Gui? Eu acho que esses 2 goleiros aí já deram. Eu acho o Bento um bom goleiro, que ele tá meio escondido lá no mundo árabe, mas não dá mais Alisson e Ederson. Eles já fizeram o que tinha que fazer, não foram decisivos, que nem se falou. Precisa pensar numa renovação. Não dá. Quantos anos a gente ficou com os outros goleiros, na verdade, né? Ver o Júlio César também, aí tomou o 7-1. Acho que precisa pensar um pouco com carinho. A gente sabe que tem muita deficiência nas laterais, mas no gol acho que já deu. Nada contra os 2 goleiros, mas já fizeram o que tinham que fazer na seleção. Acredito que o Neneca não seria titular, acho que o Bento estaria à frente dele, mas ele pode brigar por essa vaga. Acho que o Ancelotti vai gostar dele e, poxa, seria... Aí eu vou falar como torcedor, seria muito bacana colocar o Neneca para jogar na Neoquímica Arena na estreia dele. Malandro, a casa vem abaixo, e aí Ancelotti, como é que é? Deus lá em cima e Ancelotti aqui na terra. Seria muito bacana, viu? Seria muito bacana. Eu acho que ele ganharia muito mais respeito com a nação corintiana. Mas assim, o Neneca merece. Eu acho muito merecido. Eu vi muita gente criticando que ele não sabe jogar com o pé. Não entra no mérito. Acho que a vez que ele errou com os pés foi excesso de confiança. Mas pra mim, goleiro não tem que jogar com o pé. Fazer a diferença naquela bola que vai salvar o jogo. É aquela bola que você tem que pegar, é essa bola que tem que fazer a diferença. Eu, ao contrário do Dudu, sou completamente contra a convocação do Bento. Eu acho que ele escolheu jogar numa liga inferior, problema dele. Para ganhar dinheiro, problema dele. É uma escolha. Então, se ele joga numa liga inferior, que ele treina menos, que ele tem menos chance de se destacar, ele não tem que estar na seleção brasileira. Para mim, esse é ponto. Então, para mim, o Hugo já estaria na frente do Bento nessa convocação. Fora isso, eu não acho que ele vai jogar, mas entre os jogadores do Corinthians, né? Se ele, por exemplo, jogar no dia 10, ele consegue jogar no dia 12 contra o Grêmio. Eu não vejo tanto esforço assim. Dentre o que podia ser, acho muito merecido. Acho bom ter um jogador do Corinthians de volta na seleção brasileira. E do que podia ser para não prejudicar muito o time, acho que o Hugo Souza é a melhor opção. Eu acho que o Hugo Souza é a melhor opção, até porque o Garro é argentino, né? Então não dá para jogar para a seleção brasileira. Mas justíssimo, justíssimo. E eu espero realmente que haja uma mudança ali no gol da seleção. Enfim, temos que falar da eliminação na Sul-Americana, né? A gente acabou terminando em terceiro lugar. Um terceiro lugar que o Corinthians procurou os 90 minutos, né? Ficar em terceiro lugar. Não estava conseguindo, até no último minuto, o time no outro jogo marcar o gol e ficar com o nosso segundo lugar. E a gente conseguiu, né, Ana? Jogamos mal. Enfim, a gente tentou e conseguiu estar fora da Sul-Americana. Eu acho que a gente tentou ficar fora da Sul-Americana desde o primeiro jogo, do primeiro minuto do primeiro jogo. Apesar de ter sido escalado o time titular em vários momentos, que até nós somos contra aqui várias vezes, mas eu acho que essa vontade de jogar a Sul-Americana era do Ramon e do Dorival.
E talvez do Fabinho Soldado, não sei. Mais pra cima. Nossa, e dos jogadores eu acho que não existia muito, assim, né? Os jogadores, então, menos ainda. Foi uma partida sofrível. Realmente o Corinthians fez força para ficar fora, quase não conseguiu. Assim, a gente sabe que precisa de dinheiro, mas não é esse o prêmio que vai resolver a nossa dívida. O que vai resolver a nossa dívida é uma diretoria, uma administração decente, né? E esses jogos, assim, para esquecer, eu acho que o Corinthians tem que se concentrar no Campeonato Brasileiro, que a gente viu, nós vamos sofrer aí de novo. Ainda não tá sofrendo, né? Enfim, não, tá foi melhor super bom hoje. Não, tá sofrendo, eu tô falando no campeonato, tá, você tá falando pra não na cair. classificação, A briga pra não cair. não, sofrendo assistir vai continuar, isso aí, enfim. O Dudu quer comentar a Sul-Americana? Deixa o Gibson que gosta da competição por final. O Corinthians, internacionalmente, esse ano foi pífio, né? Fizemos uma pré-Libertadores horrível, fomos para uma competição que todo mundo meio que despreza, a Série B da Libertadores, e foi péssimo, é vergonhoso o Corinthians ficar em terceiro num grupo desse. O grupo do Corinthians na Sul-Americana era mais forte que alguns da Libertadores? Era. Isso não quer dizer nada, era outra competição. O Corinthians se colocou nessa situação porque caiu no pote 4. Enfim, foi pífia, é vergonhoso. Vergonhoso. E é que aí tá o negócio, né? Você vê que o futebol tentou ajudar. Se o Corinthians tivesse vencido o Racing, que todo mundo goleou por 2-0 em um jogo, nós estaríamos classificados com uma derrota. Nós fomos eliminados por um gol de diferença. Todo o trabalho que a gente teve ano passado, não, vamos lá, para ter calendário para esse ano, já caímos fora na Libertadores, fomos para a Sul-Americana, já caímos fora. Tem só a Copa do Brasil aí para atrapalhar, mas vamos ver. Mas olha, foi vergonhoso. Extremamente vergonhoso. Pra mim, o pior não foi essa última partida, porque essa última partida tá jogando contra o líder do grupo, líder do Campeonato Argentino, não é um time besta. Não tô jogando contra um time ruela. Apesar de estar com muitos reservas. Apesar disso, mas é um time que, pô, tá mostrando serviço. Aqui, na Sul-Americana e lá no país deles, né? Então, assim, a vergonha é não conseguir pontuar em cima do Racing, né? Ou disputar melhor com o América de Cali, né? E, enfim, a vergonha é tomar aquele 3-0 na pele. Aquilo lá foi bizonho, enfim, né? Do Barcelona lá. Antes fosse do Barcelona europeu, pra eu falar, tomou 3-0, eu falei, beleza, tomou 3-0 do Barça. Não, é o Barça do Equador, né? Vai vendo, o buraco. E como o Dudu bem falou, a Copa do Brasil quebra o olho, viu? Porque o time jogando desse jeito aí, é bem provável da gente sair rapidinho, viu? A nossa sorte vai ser que, assim, vai ter a parada, vai dar tempo pra dar uma, entre aspas, descansada no time, recuperar quem tem que recuperar. Então, quando voltar, não vamos jogar sem o Garro, não vamos jogar sem o Yuri, não vamos jogar sem o Memphis, enfim. Esperamos, né? Mas assim, o time tá fazendo força esse ano pra fazer os papelões. Impressionante. Esperamos. O Yuri é um pouco mais sério. Pode ser que ele não volte logo nos primeiros jogos no retorno. Eu confio na recuperação desse cara que tem se mostrado um touro, quase um X-Men aí na recuperação, né? Mas ainda não é certeza, né? Pensando no futuro, olhando pro futuro, eu gostaria que o Corinthians esse ano se classificasse para Libertadores direto, né? Para fase de grupos direto. Chega de pré-Libertadores. E eu acho que o Corinthians pode fazer isso. Seja pela Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Agora, não adianta a gente se classificar para Libertadores direto e ter um desempenho tão ruim assim em jogos internacionais. A equipe precisa ser preparada para esses jogos internacionais, né? A arbitragem é diferente, a torcida é diferente, as viagens são diferentes, é tudo diferente e esse time, nesse ano, não mostrou nem um pouco, não se mostrou preparado para enfrentar esse desafio. Isso apesar de ter muitos jogadores sul-americanos, né, internacionais e tudo mais, que deveriam saber jogar essa competição, mas se mostraram completamente despreparados, né? Enfim, Dudu, segunda-feira tem esse sorteio da Copa do Brasil, né? Segunda-feira, 3h30 da tarde, o sorteio da Copa do Brasil. E eu queria que a gente deixasse aqui os nossos... vamos chutar mesmo. Sorteio, é todo mundo no mesmo pote, né? Pode ser qualquer um. E não interessa série, cor de camisa, não interessa porra nenhuma. É tudo junto no mesmo pote. Eu queria que a gente chutasse quem você acha que a gente vai pegar? Só para passar os adversários aqui. Presta atenção, Egipção. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, CRB, CSA, Fluminense, Internacional, Sem Mundial, Retrô,
Jardim Leonor e Vasco. Quem você acha que a gente vai pegar, Dudu? Problema logo de cara. Vai dar clássico contra o Jardim Leonor. Na Copa do Brasil é Copa do enroscado. Enroscado, hein? Enroscado. E você, Gibson? Vou chutar Atlético Mineiro, vai. Atlético Mineiro também, enfim, já é um jogo difícil, né? Pra enfrentar na Copa do Brasil. E você, Ana? Vasco. É, o pessoal jogando alto aqui nos adversários da Copa do Brasil. Quer ver a gente sofrer mesmo, pessoal aqui. Eu vou ser mais modesto. Eu tô achando que vai dar o Retrô. Vai dar o Retrô pra gente enfrentar aí. O Retrô que a gente já teve dificuldade foi passar nos pênaltis também. Sim. Não. Mas teoricamente é mais tranquilo do que o que vocês chutaram aí. Eu acho que desses aí, o mais tranquilo é o CSA. É o mais tranquilo, até mais fácil que o Retrô, mas enfim, do jeito que a nossa maré mudou, vai vir em chumbo grosso logo de cara. Ah, tomara que não. Mas vamos saber aí nessa segunda-feira, 3h30 da tarde. Enfim, o próximo jogo do Corinthians é só no dia 12 de junho, né? É quinta-feira, uma quinta-feira contra o Grêmio, fora de casa. Enfim, a gente vai falar mais desse jogo na semana que vem, né? Mas eu queria usar o nosso adversário para puxar a nova série que a Irmandade está preparando para outubro, lá no mês das bruxas, né? A gente vai fazer relembrando 16 jogos que gostaríamos de esquecer. E o nosso adversário, no próximo adversário do Campeonato Brasileiro, tem jogo na lista, não tem, Gibson? Pô, você tem. Não falta, né? Tem vários ali, aliás, que a gente gostaria de esquecer contra eles, né? Pelo menos uns 2, 3 de cabecinha bem agora, né? Sempre tem uns joguinhos que o Corinthians faz que é pra gente esquecer. Essa semana já teve um. Essa semana nós estamos livres. Na semana que vem nós estamos livres. Falar, assim, na outra semana. Sem spoiler, né? Sem spoiler, mas tipo, do Huracan e do contra o Vitória não entram. Mas olha, o Corinthians faz esse esforço. É capaz que talvez aumente essa lista. E se o Gui deixar, aumente essa lista. Porque olha, o Corinthians tá fazendo esforço. Enfim, mas tá aí o nosso próximo adversário. Na outra semana a gente vai comentar mais sobre esse jogo. Só para lembrar que o Corinthians masculino não joga, mas o Corinthians feminino joga. Volta o Campeonato Paulista. Corinthians e Taubaté, ó. Corinthians e Taubaté. No dia 4 de junho, quarta-feira, 9 horas da noite. Então vamos ter jogo do Corinthians feminino aí para acompanhar. Bom, meus amigos, então é isso. Vamos encerrando esta live, este podcast 440. Mas não sei antes o Gibson lembrar nossas redes. Por favor, meu amigo. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube. Nós temos também o Instagram, o Facebook, o Twitter /X, que mais? SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam um certo nome. Só no Blue Sky e no Twitter /X, que é Irmandade Timão. E Dudu, semana que vem estaremos de volta. Opa, horário tradicional, domingão às 7 da noite. Para falar aí do sorteio da Copa do Brasil. E mais o que aparecer durante a semana, que vai aparecer alguma coisa do Corinthians aí, com certeza. Com certeza. Aí, de repente, o Neneca jogando na seleção, né? Enfim, vai saber. Vamos esperar. E, Ana, deixa aí. Como vai ser o desempenho da seleção com o Ancelotti? Esses 2 jogos aí da seleção. Eu nunca torço contra. Eu espero que vá bem. Eu espero que vá bem, sim. Eu espero que... Não acho que vai ser... Nossa, vai meter 5-0, mas acho que dá pra ganhar os 2 joguinhos, sim. Só cuidado pro Félix Torres não marcar e o Romero também, né? Imagina. Bom, meus amigos, então vamos encerrando o podcast, essa live. Esperamos todos novamente na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!